Olá pessoal, aqui é Edil Souza, trazendo mais um vídeo de conhecimento para a comunidade de administradores e suporte técnicos. E hoje nós vamos falar sobre 4 ferramentas. Essas ferramentas elas vão nos auxiliar a medir a taxa de transferência ou a banda ou como o tráfego que sai da nossa máquina ou do nosso servidor. Às vezes você faz a instalação de uma máquina com o Ubuntu Server ou Debian, onde você só tem o modo texto, e pelo terminal você não tem às vezes nem uma ferramenta gráfica para estar visualizando esse tráfego que está circulando na sua máquina. Então hoje a gente vai fazer a apresentação de quatro ferramentas que são bem úteis. Eu, por exemplo, eu faço muita utilização dela quando eu faço a instalação de Firewall, ou no caso de roteadores, onde eu utilizo o sistema operacional Linux, e eu instalo essa ferramenta e eu acompanho toda a questão do tráfego que circula nessa máquina. E tem uma ferramenta que ela vai ser muito útil também para as estações de trabalho, tá? A primeira ferramenta que nós vamos mostrar para vocês é uma ferramenta com o nome de BWM-NG. Essa ferramenta é bem simples, ela já está instalada na minha máquina, mas caso você queira instalar, é somente apt-get install e BWM-NG, certo? Essa ferramenta ela vai fazer o seguinte: você, para utilizá-la, você simplesmente executa ela pelo nome dela, BWM-NG, dá um enter, e aqui ela vai, se você tiver mais de uma interface, ele vai mostrar o que está trafegando na sua máquina. No caso aqui eu tenho a minha máquina, na minha máquina eu só tenho uma placa de RAID, que é a ETH0, e a LO, que é a interface de loopback. Então no caso aqui ela praticamente não está agora trafegando quase nada na minha máquina. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um wget, eu estou aqui no terminal, então abri aqui 2 sessões, já eu explico aqui um pouco sobre esse programa. Eu dou um wget -c, e vou colocar aqui o endereço para poder baixar a distribuição do Debian 8.2. Aqui você pode utilizar qualquer outra coisa, tá? Para fazer um teste. Então observe que aqui agora o total da minha taxa de RX e de TX estão praticamente zero. Total, aqui eu estou com apenas alguns Ks. Então eu vou executar aqui o download. Então aqui você já observa que a taxa já começa a subir, ó. Aqui já estou com alguns kbp, kbytes por segundos. Então ele já fica mostrando qual o tráfego que está circulando na minha máquina, ok? Então essa é a primeira ferramenta, uma ferramenta bem simples, bem útil, tá? Aqui você vê o RX, que é de recepção, e TX, que é o de transmissão. Aqui fácil você consegue visualizar e ter essas informações, tá? Vou sair daqui dessa ferramenta. Para sair dela você apenas pressiona o Q e já saiu. A outra ferramenta também é bem parecido com o BWM, que é o Bimon. Não sei se pronuncia assim, mas aqui eu vou chamar ela aqui de Bimon. Então você pode também somente executar essa ferramenta e você vai ter as mesmas informações, só que aqui na interface ela está apontando para a interface do loopback, e na interface do loopback eu não tenho quase tráfego em cima dela.
que eu vou fazer? Com a seta para baixo do teclado, eu vou selecionar a minha interface, é TH0. E aqui eu vou ter como se fosse uma espécie de um gráfico, onde vai mostrar o tráfego em execução na minha máquina, né? Então aqui você tem eu tenho aqui aproximadamente quase 131 K de transferência aqui da minha máquina, certo? Na opção de RX, e na opção de TX aqui eu tenho 5.46, certo? Então também bem simples essa ferramenta e bem prático de se trabalhar. Se você também tiver mais de uma interface, ele vai mostrar essas opções. E caso nessa sua máquina, vamos supor que no Fire, se você tiver feito as configurações de controle de banda, ele vai também te mostrar aqui o que está sendo trafegado aí nesse controle, ok? Então vamos lá para a próxima ferramenta. Aqui também para sair, só um instante. Aqui, se você pressionar se você pressionar a tecla D para habilitar mais detalhes de estatística. Então se você apenas pressionar a letra D, ele vai te dar mais algumas estatísticas aqui nessa opção. Deixa eu botar primeiramente no modo que ele pede para habilitar, pressionar a tecla I para habilitar algumas informações. Eu vou habilitar aqui também o D. Como eu estou com o terminal bem resumido aqui, eu estou tentando baixar essas informações, mas no caso do teste de vocês aí, vocês vão ver isso bem claro. Vão ver que ele vai mostrar sobre os protocolos, né? Quando eu apertei na tecla I, ele vai me mostrar aqui o tamanho do MTU, que é de 1500, certo? Vai me dar algumas informações que está no modo default, certo? Vai me mostrar aqui o endereço MAC da minha máquina, certo? Vai me mostrar aqui o endereço de broadcast no módulo hexadecimal, certo? Como é que está a questão da interface. Então vai me dar várias informações. É uma ferramenta também bem útil quando você está utilizando um roteador montado sobre o Linux. Ele vai te dar muitas informações. Então vamos lá, para sair também só pressiona a tecla Q, ele pergunta se você quer sair, você confirma, saiu. A outra ferramenta é a ferramenta Speedometer, ou como tá às vezes alguns pronúncios em inglês, que é Speedometer. Para executar essa ferramenta você tem que passar os parâmetros da sua interface. Então o que é que você executa? O comando e "-r" como parâmetro e informa a interface. Nesse caso eu estou informando que eu quero as informações de RX, e também eu vou querer as informações de TX, e mostro que é da mesma interface. Caso você tenha duas interfaces, você pode pedir, vamos supor, você pediu aqui o RX de uma interface e o TX de outra interface. Aí você vai ter uma noção sobre questão de download, sobre questão de upload. Então isso vai depender muito da sua configuração. Aqui, como eu só tenho uma interface, eu dou apenas esse comando, teclo Enter, e aqui ele vai me mostrar um gráfico. Aqui já a ferramenta já é um pouquinho mais diferente. Ela já vai me dar um gráfico onde eu vou ter aqui a taxa também de transferência aqui de arquivos, né? Eu estou baixando esse arquivo do Debian, e aqui ele vai me mostrando aqui o gráfico desse tráfego que está correndo na minha máquina. Aqui tudo ok, beleza. Vamos lá. Também para sair só pressiono o Q e saiu. Para instalar também essa ferramenta é somente apt-get install Speedometer, certo? A outra ferramenta eu acho ela bem interessante. Ela surgiu de uma necessidade que eu tive, que foi o seguinte: a pessoa me perguntou
dizendo que tinha várias aplicações na máquina dela. Essas aplicações estavam se comunicando havia uma comunicação externa, e ele queria saber a quantidade de banda que cada aplicação dessa estava usando. E eu procurei alguma coisa na internet e, por incrível que pareça, a pessoa que me respondeu, ele passou também pelo mesmo problema. Vamos supor, de repente ele tem uma aplicação, acessando uma aplicação na porta 80, tem alguém acessando um telnet na máquina dele, ou ele também está com um SSH acessando outra máquina, e ele queria saber o que cada aplicação dessa estava comendo de banda na sua rede, certo? Então, procurando, achei a seguinte ferramenta, é o TCP Tracker, certo? Ou TCP Tracker. Você executa, para instalar essa ferramenta, também é somente apt-get install TCP Tracker, e para executá-la você dá só o comando TCP Tracker -i, que é da sua interface, e especifica a interface que você quer monitorar. Quando você dá um Enter, aí o que acontece? Ele vai lhe mostrar as conexões da sua máquina, aonde é que ela está conectada e o que está acontecendo. Então aqui, ó, se vocês observarem, esse endereço aqui é o da minha máquina local, 192.168.0.151, e esse endereço aqui, esse endereço aqui, 130.239.18.137, é justamente essa conexão aqui, que está abaixo, a qual eu estou baixando o DVD do Debian, certo? Então, se eu executar aqui qualquer outra ação, aqui eu vou ter essa informação. Por exemplo, na minha máquina eu tenho aqui o Dropbox, tenho algumas conexões, e aqui ele vai mostrando a conexão que está sendo fechado com a minha máquina. Por exemplo, aqui agora a minha máquina ela está com o socket aberto na porta 32.895, se comunicando com esse endereço, esse server 173.194.18.101 na porta 443, né? Então ele aqui vai registrando o que cada conexão da minha máquina está consumindo de banda. E aqui eu tenho aqui do lado, ó, a velocidade que isso está sendo executada. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê 123K, aqui você vê 287K, e aqui você vai tendo as informações. Então, essa ferramenta eu acho ela bem útil, porque às vezes na sua máquina está sendo executada alguma coisa, ou a sua máquina está consumindo alguma coisa de banda e você não está vendo. Houve um caso na empresa onde eu trabalho, que um usuário, eu reclamei de uns acessos que estava vindo da máquina dele, e ele disse que na máquina dele não estava sendo executado nada. Então eu fui lá na máquina dele, ele estava utilizando o Linux, e eu executei esse comando e vi que tinha uma aplicação que estava sendo executada numa determinada porta e estava consumindo a banda da rede. Então a gente foi lá e viu que tinha um processo em aberto, derrubou aquele processo, pronto, foi resolvido o problema. Então, pessoal, essas aí são as dicas desse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, nos ajuda aí e comunica ao pessoal aí da área, porque conhecimento é para ser repassado. E só fazendo aqui uma pequena observação, já teve pessoas que veio me perguntar: Edilson, que ferramenta é essa que você está utilizando, tá? Que terminal é esse? Esse terminal aqui, se vocês quiserem fazer a instalação dele, você dá o seguinte comando: apt-get install terminator. Como a minha máquina já está com ele instalado e eu estou com ele aqui aberto, tá?
ele não vai instalar mais, o pacote já está instalado. Qual é a vantagem que eu tenho em trabalhar com esse terminal? É o seguinte, porque esse terminal eu posso abrir vários outros terminais numa mesma aplicação. Por exemplo, eu estou com esse terminal aberto, eu quero abrir um outro terminal para executar uma outra tarefa, eu posso fazer o seguinte: se eu pressionar Ctrl Shift O, ele vai me abrir um outro terminal aqui, ó. Tá? Se eu apertar Ctrl Shift W, ele fecha esse terminal. Se eu apertar Ctrl Shift E ou E, ele vai me abrir um terminal lateral. Eu posso abrir aqui vários terminais, ó. Ctrl Shift O, ele me abriu um terminal horizontal. Se eu clicar em Ctrl Shift E, ele vai me abrindo os terminais. Então, se você observar aqui, eu tenho um terminal, dois terminais, 3, 4 e o quinto terminal lá embaixo baixando o DVD do Debian. Ok? Fica a dica aí. E não ria da minha conexão não, tá? Minha conexão tá bem baixa mesmo, mas é porque é conexão de pobre mesmo. Mas desde já, pessoal, valeu e até a próxima.